Nós vamos agora dar prosseguimento, convidando de modo virtual o professor Gonçalo Correia, que irá proferir a palestra magna do evento intitulada Mobilidade Urbana do Futuro, Tendências e Contribuições na Pesquisa de Transportes. Rapidamente, professor, antes de dar início, eu vou falar aqui um resumo do seu currículo, um resumo do resumo. Gonçalo Correia é professor associado do Departamento de Transportes e Planejamento da Universidade Técnica de Delft, TU Delft, coordenador do perfil de Tráfego e Transportes do mestrado em Engenharia Civil da TU Delft e editor associado do IEE e ITS Magazine. Com a palavra, então, professor. Só um minutinho, professor Gonçalo, nada aí mais uma vez por receber a gente, para atender, né, esse pedido aqui de estar presente nessa palestra magna. A gente vai liberar agora para você fazer a sua apresentação. Peço desculpas com relação ao atraso, nós tivemos um probleminha aí com relação à internet, mas está tudo ok, já estamos vendo a sua apresentação aqui. E aí você pode começar. Ótimo. E conseguem ouvir-me bem? Perfeitamente, todo mundo aqui. Ótimo. Tá bom? Então, Okay. Muito obrigado novamente, Gonçalo. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado eu pelo convite. É com muito prazer que aceitei este convite da conferência. Gostaria muito de estar aí hoje. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, já estive aí várias vezes, mas realmente uma das vantagens deste sistema híbrido é que podemos continuar a participar nestes eventos sem termos impacto no meio ambiente e, portanto, já estamos a ganhar nesse aspecto e aumentando também a participação das pessoas. Eu começo com duas fotografias de veículos ligeiros sobre trilhos, um que existe no Rio de Janeiro e outro que existe aqui na região de Haia, nos Países Baixos, onde eu me encontro. De facto, os sistemas de transportes são algo que liga todos os países e as cidades deste planeta. Todos enfrentamos os mesmos desafios ou desafios parecidos e por isso podemos aprender uns com os outros. Eu acho que até liga bastante com aquilo que o professor Henrique estava a dizer no início. Desde já peço desculpa se eu utilizar alguns termos que sejam mais do português de Portugal, eu tentei adaptar o mais possível, mas tenho a certeza que depois o Gladstone pode ajudar a traduzir se eu realmente utilizar um termo que seja mais do português de Portugal. Começo por apresentar a TU Delft, onde estou a trabalhar. Como já foi dito, estou a trabalhar no Departamento de Transportes e Planejamento. É um departamento que faz parte da Faculdade de Engenharia Civil, que é este edifício que podem ver aqui no campus da Universidade. Somos o maior departamento de estudos de transportes da Europa neste momento e temos um grande impacto naquilo que nós chamamos de Transport Science and Technology. Se virmos, por exemplo, o ranking de Xangai, que é um dos rankings principais, a TU Delft está muito bem posicionada. Isso deve-se principalmente à produção científica, deve-se à qualidade dos artigos, obviamente também aos temas que são tratados nesses artigos. Qual é que é a nossa abordagem no Departamento de Planejamento e Transportes, fazendo parte da Engenharia Civil? Nós temos uma abordagem bastante quantitativa sobre os sistemas de transportes e a pesquisa que fazemos. Duas vertentes principais, uma a da observação e análise da realidade, através de coleta de dados, de informação de grande qualidade. Olha a internet aí, hein? E depois temos também a componente de modelagem dessa realidade, onde se possa, através desses modelos, responder a perguntas específicas, concretas, sobre o planejamento e a operação de sistemas de transportes. Portanto, o objetivo é melhorar esse planejamento, essa operação, no sentido de uma mobilidade mais sustentável, mais justa, mais eficiente. O nosso departamento é muito grande, como eu estava a dizer, e, portanto, acabámos por decidir dividir-nos em vários laboratórios que tocam em diferentes tópicos. Por exemplo, mobilidade sustentável multimodal, mobilidade elétrica e automática, que é o laboratório que eu lidero, um laboratório em transporte público, um laboratório em transporte de mercadorias, etc. Eu pertenço a vários laboratórios, embora faça a gestão e a liderança deste laboratório específico. Nós chamamos o HEAT Lab, the Research on Electric and Automated Transport, mas, como eu dizia, também pertenço a outros laboratórios e é depois do cruzamento entre as atividades dos vários membros que nós vamos fazendo os nossos projetos de investigação ao longo do tempo.
Esta é a página do meu laboratório, do HIT Lab. Se estiverem mais interessados em compreender aquilo que está a ser feito na pesquisa nesta área na TU Delft, convido-vos a ir a esta página. Também temos uma página no LinkedIn onde vamos colocando vários anúncios. O nosso departamento foca-se essencialmente no meio urbano. Também tratamos as viagens interurbanas, obviamente, até porque temos um país bastante pequeno, onde as viagens interurbanas são muito frequentes. Determinada área do nosso país acaba por se comportar como uma cidade única, mas realmente é no sistema urbano que nós temos mais problemas. Temos o problema do congestionamento, o engarrafamento, que continua a ser muito sério. Durante a Covid-19 houve uma redução, mas já voltámos aos níveis anteriores, e isso acaba por ter consequências conhecidas. Estamos a falar ao nível das emissões poluentes, mas também o tempo perdido das pessoas nestes veículos e o custo das infraestruturas, construir as infraestruturas, mas também manter estas infraestruturas. Portanto, estamos muito focados na mobilidade urbana. E o que é que está a acontecer na mobilidade urbana? Eu venho falar-vos de algumas novidades e de alguns motores da transição da mobilidade urbana. Dividi em 3 tipos: tecnologia, veículos sem condutor, muita pesquisa está a ser feita ao nível dos veículos autónomos, mobilidade elétrica, mas também as tecnologias de informação, que estão a evoluir muito rapidamente e a permitir fazer coisas que não era possível anteriormente. Ao nível dos transportes públicos, há muita pressão para gastar menos dinheiro, porque o transporte público é caro, mas há também mais pressão para servir mais passageiros, no que aparenta ser uma equação difícil de equilibrar. Mais pressão para oferecer viagens porta a porta, ou seja, a viagem completa, não é? Desde a porta de casa até à porta do trabalho. Em termos de mudanças sociais, o envelhecimento da população, a Europa, a China, até a China está a envelhecer, isso leva a questões de necessidades de um transporte que é diferente. O comportamento dos mais jovens, chamados millennials, que poderão não querer usar o carro, estão mais abertos, por exemplo, em relação à economia partilhada. E temos um crescimento contínuo das áreas urbanas. Continuam a crescer essas áreas urbanas, principalmente países como a China, onde a maior parte das pessoas ainda não vivem em áreas urbanas, ainda há muita gente a viver em áreas rurais e estão agora a juntar-se a essas cidades, continuando obviamente, acrescentar mais tráfego ao sistema. E há, na Europa principalmente, devo dizer, mas um pouco por todo o mundo, uma pressão para libertar o espaço público para os pedestres e para as bicicletas, os chamados modos suaves. Nós chamamos mais modos ativos, porque nós temos que ser fisicamente ativos nesses modos. Eu nesta apresentação vou falar-vos não de grandes estratégias, grandes políticas de gestão da mobilidade, mas sim de estudos muito específicos que se focam em descobrir a resposta a perguntas muito específicas em relação a estas inovações e a estas transições que eu acabei de mencionar. É por isso uma apresentação sobre o que vamos aprendendo mais recentemente na pesquisa de transportes na TU Delft e especificamente no meu laboratório. Portanto, eu não tenho tempo para dar exemplos em todas estas vertentes, mas pelo menos alguns exemplos acho que vou conseguir dar-vos, explicando sempre qual é que é a research question, qual é a pergunta de pesquisa que temos e depois quais são os métodos que utilizamos. Começando por um tema que está muito em voga, que é o dos veículos automáticos, os veículos sem condutor. Há vários níveis de automação. Esta é uma tabela bastante conhecida para quem trabalha nesta área. Vamos do nível 0, onde não há automação nenhuma, o ser humano tem que fazer todas as atividades de condução do veículo, até termos o nível 4 e o nível 5. O nível 5 é um veículo que não precisa de ter um volante, não precisa de ser guiado de maneira nenhuma. Já o nível 4 é um veículo que em determinadas áreas é totalmente automático, em outras áreas não é. Do ponto de vista digamos, da disrupção que os veículos automáticos podem trazer às nossas cidades, o nível 4 e o nível 5 são aqueles que têm maior potencial, porque dão muitos graus de liberdade àquilo que se pode fazer com o automóvel no futuro em relação àquilo que se pode fazer atualmente.
Dou aqui como referência um capítulo de um livro que acabámos de publicar, que vos pode dar uma noção melhor acerca do que está a acontecer nesta pesquisa, o que é que já se sabe, o que é que falta saber sobre isso. Mas eu vou dar já a seguir alguns exemplos de temas que temos tratado no nosso laboratório. E um dos temas que temos tratado é a utilização de veículos automáticos como transporte público, como transporte coletivo. É interessante porque se nós perguntarmos às cidades o que é que elas querem do veículo automático, elas o que dizem é que querem complementar os sistemas de transporte público que já existem. Isto porquê? Porque já se investiu muito dinheiro em transporte pesado, em metro, em trens, em bons ónibus de alta capacidade, mas por vezes aquilo que falta é aquilo que nós chamamos o último quilómetro, não é? O chegar mesmo ao destino, ou sair de casa e ir para a estação de trem. E nós quisemos olhar para essa perspectiva da utilização do veículo automático. A cidade de Roterdã já tem muita experiência nesta aplicação. Este sistema que eu mostro aqui no vídeo é um sistema que já existe há 20 anos, em operação quase permanente, com algumas interrupções, mas que já transportou cerca de 2 milhões de passageiros. Claro que a facilidade aqui é que a via está segregada, portanto não há aqui uma grande interação com os outros utilizadores da estrada, portanto os automóveis, as bicicletas, etc. Mas acho que é uma grande vitória o facto de ter sido um sistema que continua a ser utilizado e já transportou tanta gente. Neste estudo que vos vou mostrar a seguir, nós adotámos uma perspectiva mais de micro-veículo, microcarros elétricos automáticos para fazer o transporte do tal primeiro e último quilómetro que eu estava a mencionar, para estações de trem. Queríamos compreender em que medida é que estes veículos sem condutor podem ser disruptivos nessa realidade de transporte. E para isso utilizamos um tipo de modelos de simulação, chamados modelos por agentes. Antes de mais, só explicar que a Holanda é um país pequeno. Holanda, Países Baixos, eles agora querem ser sempre conhecidos como Países Baixos, porque a Holanda, na realidade, é mais este território que está aqui junto ao mar, o território em que está Roterdã e Amsterdã. É um país que está bastante bem ligado do ponto de vista do transporte ferroviário, portanto o trem, com boas frequências, principalmente nesta área, porque é uma área bastante densa. Haverá áreas menos servidas, mas tem boas ligações, bons trens, como podem ver aqui, este é o modelo mais geral. Mas mesmo assim, mesmo para um país pequeno e muito denso, continua a haver esse problema, que é a tal ligação à estação. Portanto, de casa para a estação, da estação para o trabalho. Porque a ocupação é muito uniforme em todo o território. E não é possível trazer um trem à porta de toda a gente, não é? Portanto, é esse desafio que o país continua a enfrentar. Aquilo que vem aqui neste vídeo, que é um vídeo do modelo de simulação, é a zona sul da cidade de Roterdã, que é a segunda cidade dos Países Baixos, e indicado com aqueles quadrados são 2 estações de trem e de metro também. E a pergunta que nós tínhamos era, será que faz sentido colocar veículos elétricos automáticos para dar acessibilidade, portanto, para dar acesso a estas 2 estações? E nós ainda tínhamos uma pergunta mais específica, era se seria financeiramente viável para uma empresa estar a dar esse serviço, um serviço que é apenas concentrado em 2 estações, e esta cidade tem muito mais estações de caminhos de ferro, de trem, como podem imaginar. Portanto, para isso construímos um modelo de simulação por agentes, é baseado nos dados de mobilidade da região, e os veículos comportam-se como agentes que satisfazem os pedidos que vão chegando dos clientes, dos viajantes, à medida que o dia se vai desenrolando. É possível, com esta abordagem, também modelar, por exemplo, a carga que cada veículo tem ao longo do tempo. Nós conseguimos compreender qual é a carga que já foi gasta e se é preciso que o veículo carregue novamente ao longo do dia. E neste caso, estes veículos são muito pequenos. É um microveículo, é um veículo comercial, é o Renault Twizy, mas que tem uma bateria pequena e, portanto, acaba por ter uma capacidade mais baixa. Antes de mostrar alguns resultados, nós precisávamos ter um cenário de referência.
E um dos parâmetros mais importantes sobre planeamento de transportes coletivos é a frota, o tamanho da frota. Quantos veículos é que vamos ter? E nós decidimos o seguinte: vamos para um cenário em que a qualidade do serviço seja muito alta, uma grande qualidade do serviço. Ou seja, nós não rejeitamos passageiro nenhum. Sempre que os passageiros chegam à estação ferroviária, têm sempre veículo à espera deles e, portanto, um tempo também de espera muito baixo por estes veículos. Foi esse cenário que nós nos tentámos concentrar e que fizemos depois uma análise posterior ao nível de vários indicadores. Portanto, rodámos o modelo para esse cenário com 280 veículos. São necessários 280 veículos deste tipo para servir apenas 2 estações de trem. E o resultado que eu mostro aqui é um gráfico, eu penso que a parte mais importante seja esta, que é com as várias componentes dos custos de manter esse sistema durante um dia normal de trabalho, e tendo aqui as receitas do outro lado. Estas receitas foram construídas com aquilo que a Uber, um sistema de car sharing, de carro partilhado, praticam atualmente nos Países Baixos. Seria esta a receita, com o número de viagens que temos, são os custos que temos, são estes custos, temos custos com a energia, temos custos com a manutenção dos veículos, custos em comprar os veículos. Com todos esses custos, mesmo assim, temos uma fatia muito grande de lucro. 20% da receita, da renda que se obtém, transforma-se em lucro. Claro que se todos estes veículos precisassem de um condutor, não fossem automáticos, teríamos que ter 280 condutores para cada um desses veículos, utilizando o salário, o ordenado mínimo nos Países Baixos, que são 75 euros por dia, nós teríamos que pagar a essas pessoas 21.000 euros por dia. Ora, isso é completamente incompatível com a receita que temos do sistema. Portanto, nada disto poderia ser lucro. Nunca se poderia obter um lucro num sistema deste tipo. E isso mostra-nos como, com estas novas tecnologias, modelos de negócio que não eram possíveis anteriormente podem passar a ser possíveis. E, portanto, podem haver novos players, novos participantes no mercado que querem trazer estas ideias para as cidades. Isso não quer dizer que a cidade tenha que aceitar este tipo de transporte, mas podem, de certeza, haver empresas interessadas em dar este tipo de serviço. Seguindo a mesma linha de pesquisa, neste outro estudo de caso, focámos sobre a cidade de Delft, mais concretamente no campus universitário da TU Delft e a sua ligação à estação mais próxima, que se chama Delft Campus. E aqui estudámos o mesmo modelo de veículo, está aqui o veículo, o tal Renault Twizy, mas andando sobre as vias cicláveis. O veículo é tão pequeno que cabe na maior parte destas vias cicláveis. E tínhamos perguntas acerca também como planear o sistema, como operar o sistema e compreender que tipo de indicadores é que poderíamos ter no futuro. Esta é uma imagem 3D dessa área de estudo. A cidade de Delft fica aqui a norte, aqui é o campus da universidade e aqui fica a estação. Aqui é o principal canal que passa entre essas duas áreas. É uma distância que não é demasiado elevada, mas também não é curta. Estamos a falar de 1,5 km até 2 km, depende do edifício para onde nos dirigimos, depende da faculdade, mas é uma distância que não é fácil de fazer a pé, é uma distância que pode ser feita de bicicleta, mas nem toda a gente tem bicicletas privadas na estação à espera de nós, não é? E poderia haver um ónibus, é verdade, mas já houve um ónibus e o problema é que não era financeiramente viável. A cidade deixou de querer pagar pelo ónibus porque tinha grandes prejuízos com esse ónibus. A procura, portanto, a demanda, nós chamamos de procura em português de Portugal, a demanda não era suficiente para o sistema ser rentável. Então, por que não pensar no tal sistema de veículos pequenos, automáticos e elétricos? A primeira coisa que fizemos foi estudar a demanda do sistema. Não vou dar muitos detalhes acerca dessa parte, mas publicámos um artigo sobre isso e identificámos realmente vários segmentos de demanda. Essa demanda é muito afetada, depende muito da percepção de segurança dentro do veículo automático. Especialmente em 2016,
quando fizemos o estudo, porque ainda estávamos lá atrás com bastante desconhecimento do que eram os veículos automáticos. E depois construímos um modelo de otimização matemática, cujo objetivo era selecionar as áreas, as células que vêm aqui, nas quais o sistema deveria aceitar viagens. Portanto, nós não precisamos de operar em todo o território. Aliás, seria muito estranho se eu deixasse transportar alguém desta estação para muito longe da estação, porque depois o veículo tem que regressar em vazio, portanto, sem cliente, e isso acaba por representar mais custos. Portanto, a pergunta que nós tínhamos era qual será a área da operação que nós devemos ter e do que é que isso depende, essencialmente. O modelo tem como objetivo maximizar o lucro da empresa. Esse tem sido sempre a nossa perspectiva em muitos destes modelos de otimização, porque nós partimos sempre do princípio que as empresas precisam de subsistir, as empresas precisam de existir, precisam ter algum lucro. Portanto, foi esse o nosso objetivo. Claro que depois os modelos podem ser alterados com objetivos diferentes. Como dados de entrada, colocávamos a frota. A frota é um input, é algo que nós colocamos como parte do modelo, não é uma decisão do modelo. E também jogámos com os veículos serem elétricos ou não serem elétricos. Estudámos esses dois cenários. E os resultados penso que foram interessantes. Aquilo que vem aqui são frotas diferentes, 5 e 10 veículos, 5 e 10. E depois, dentro da frota, temos serem elétricos ou serem convencionais, portanto, não elétricos. Olhando aqui para a frota de 5 veículos, vemos logo que faz muita diferença serem elétricos ou não serem elétricos. Estas são as zonas, as áreas, as tais células servidas, 15 a 24. É uma grande diferença. O número de passageiros servidos, 58% ou 68%, também bastante diferente. Isto deve-se ao facto dos veículos precisarem de fazer o carregamento durante o dia. São veículos pequenos e vão ficar depois inativos, o que vai levar a que haja menos procura. Claro que podemos aumentar a frota para o dobro, 10 veículos, e conseguimos aumentar o número de pedidos satisfeitos. Aumentamos também o número de zonas, de áreas servidas, para 31. É interessante verificar que o lucro não aumenta assim tanto. Portanto, de forma marginal, o lucro não aumenta tanto, de 5 para 10 veículos, como aumentou de 0 para 5 veículos. Isso depois deve-se à eficiência da operação, à localização das viagens, portanto, zonas, áreas de baixa densidade com poucas viagens e que sejam muito distantes são sempre más para o serviço. Portanto, vê-se aqui como as duas coisas estão ligadas, a forma como nós vamos operar, que veículos é que vamos utilizar, que depois podem influenciar a forma como planeamos o sistema, aquilo que podemos oferecer aos passageiros. Para o mesmo estudo de caso, também fizemos um modelo de simulação por agentes que permite testar outro tipo de parâmetros de operação. Por exemplo, compreendemos qual é a vantagem ou não de fazer relocalizações dos veículos ao longo do dia. A vantagem dos veículos serem automáticos é que eu não preciso de colocar condutores da empresa a relocalizar os veículos. Portanto, eles fazem isso automaticamente, conduzem-se a si próprios, e se nós tivermos um bom modelo de previsão da demanda, nós podemos enviar os veículos logo para onde eles vão ser necessários. E isso baixa bastante o tempo de espera dos passageiros. Isso é bom para o nível de serviço. Este é um modelo, como eu disse, de agentes, é um modelo bastante simplificado acerca de como os veículos circulam na rede, mas depois em baixo já temos um modelo que nós chamamos de Traffic Simulation, a simulação de tráfego. E lembrem-se que estes veículos é suposto circularem na pista de bicicletas e nós o que verificamos é que esta interação entre as bicicletas e estes veículos não é inteiramente positiva. Há ali riscos, porque os veículos têm que ultrapassar as bicicletas ou as bicicletas têm que ultrapassar os veículos e nós não queremos prejudicar, penalizar as bicicletas por certo. E isso seria sempre um desafio depois na implementação, na realidade deste sistema. No fundo, a minha mensagem aqui é que nós temos que ter o cuidado de compreender qual é o nível de modulação que temos que utilizar para responder às perguntas que estamos a colocar de pesquisa. Passando aqui já mais para a parte do transporte público, eu disse-vos que há muita pressão para servir mais passageiros e por isso mesmo vão aparecendo redes de transporte coletivo, de transporte público,
como o metro ligeiro, como os trens suburbanos, etc. E a cidade do Porto, em Portugal, acho que é uma cidade interessante como estudo de caso, porque não tinha metro antes de 2001 e passou a ter uma rede de metro 10 anos depois. Portanto, foi um período curto em que não tinha nada e passou a ter um sistema de metro. E tinha problemas de congestionamento, de engarrafamento rodoviário enormes. Qual é que era o nosso objetivo neste estudo? Compreender qual era o efeito do metro, qual tinha sido o efeito do metro sobre a sustentabilidade da mobilidade na cidade do Porto. E é isso que eu vos vou mostrar agora, porque tínhamos bons dados do antes e do depois, utilizando análise estatística, foi possível fazer um modelo estatístico que eu acho que é bastante interessante. Mostrar-vos só aqui a rede, cá está, opening years, portanto o ano em que foi aberto, as várias linhas. Portanto, isto aconteceu em 10 anos, praticamente. Mas as estações são bastante diferentes, repararem. Nós temos aqui estações que nós chamamos TOD, estações de TAD ou estações de PIR. O que é que isto quer dizer? TOD é o Transit Oriented Development. Eu penso que muita gente que está a assistir sabe o que é o TOD. Temos aqui um desenho urbano que está muito orientado à acessibilidade à estação, à densidade de população a viver junto à estação. É fácil de andar, o pedestre pode andar até à estação, pode até ciclar, não é bem o caso do Porto, onde ainda não é assim tão fácil de ciclar, mas sem dúvida nenhuma que isso é importante. Depois há o caso do TAD, que nós chamamos o Transit Adjacent Station, portanto, Development, em que a estação está próxima de uma área urbana, mas não está propriamente numa área muito densa de urbanização. E depois temos este Park and Ride, uma estação que está no meio do nada, como veem aqui no meio dos campos agrícolas, que para as pessoas poderem utilizar têm de certeza que têm que utilizar um automóvel, ou talvez até uma bicicleta, obviamente, mas têm que se deslocar, têm que fazer um deslocamento para a estação, para depois então conseguirem entrar no metro. Temos então estações de diferentes tipos e nós queríamos saber também qual era o efeito destas estações, especificamente nesses números, nessa sustentabilidade da mobilidade na cidade. A nossa unidade de análise foram estas freguesias, que é a unidade mais pequena administrativa em Portugal. Portanto, nós temos um presidente da junta de freguesia, uma espécie de um prefeito, não é? Um prefeito para cada uma destas freguesias, e tínhamos os valores do número de viagens em automóvel em 91, 2001 e 2011, certo? E nós construímos um modelo estatístico com várias variáveis para poderem explicar o quê? O número de viagens em automóvel em relação ao número de habitantes. Okay? Era essa a nossa variável dependente, era isso que nós queríamos explicar. E, bom, não vale a pena estar aqui a explicar os detalhes do modelo estatístico, mas verificámos que sim, estas estações, sendo TOD ou TAD, têm um efeito de redução dessas viagens no transporte individual, ou seja, o automóvel. O TOD tem um maior efeito, portanto, desenhar a cidade em função da estação tem um maior efeito. Aquilo que vocês podem ver aqui também, penso que é bastante importante de observar isso neste gráfico, é que o número de viagens em automóvel aumentou muito. O número de viagens em automóvel aumentou muito no Porto. De 91 para 2011 aumentou muito. E isso deve-se a duas razões principais. Uma razão é de que foi construída uma rede de autovias, autoestradas, muito grande à volta da cidade, portanto na área metropolitana do Porto, e ao mesmo tempo as condições económicas dos cidadãos daquela região melhoraram muito, o rendimento aumentou muito, não é? Portanto o PIB, o GDP aumentou bastante. Agora, o que nós verificamos é que se nós estivermos numa freguesia que tem acesso ao metro e outra que não tem acesso ao metro, nós verificamos que de 2001 para 2011 nós fomos capazes de inverter o crescimento, de diminuir bastante o declive desta curva. Portanto, estamos a falar aqui das áreas que são servidas pelo metro, vem esta curva azul, não continuou de forma tão pronunciada a crescer. Portanto, é um bom contributo para controlar essa demanda pela utilização
do automóvel. Não é, obviamente, a única solução, mas é também um contributo, e a rede de metro continua a crescer. Voltando aos Países Baixos e olhando para os transportes públicos, mas agora já numa visão mais porta a porta, a viagem completa, vamos agora deslocar-nos para a cidade de Utrecht, que é uma cidade muito importante na Holanda, uma cidade muito rica, que tem um sistema de transportes muito bom, de veículos ligeiros sobre trilhos, de trens, de muito boa mobilidade ciclável. Mas mesmo assim os custos são muito altos de manter o sistema de transportes da cidade, são mesmo muito altos, e por isso eles estão a considerar simplificar algumas das linhas que eles têm, não visitar todos os bairros, não visitar todas as pequenas localidades, colocar e fazer linhas mais diretas e substituir isso por novos modos de transporte que possam dar acesso às estações, às paradas, não é? Às paragens dos ônibus e etc. Aqui numa ideia de complementariedade, aquilo que eu já falava antes, não é? O primeiro e último quilómetro. Portanto, isto ainda não foi feito, obviamente continuamos a ter um sistema um pouco clássico, mas eles estão a considerar essa hipótese. Nós temos um aluno de doutoramento, de doutorado, que esteve a estudar principalmente essa possibilidade. Estamos a falar de novos modos como o car sharing, o carro partilhado, o bike sharing, scooter sharing, etc. E os métodos de pesquisa que utilizamos para estudar a viabilidade de usar esses modos foram principalmente enquetes, portanto, nós chamamos em português de Portugal inquéritos. Eu vou explicar um pouco melhor como é que esses enquetes se fazem. Quais são os modos? Muitos modos nós consideramos. Bicicleta partilhada, mas também a bicicleta elétrica partilhada, porque tem maiores velocidades e menor esforço físico, a patinete partilhada, a motocicleta partilhada, o carro partilhado, o microcarro partilhado, mas também uma van com condutor, o chamado transporte on demand, mas com capacidade para 7, 10 passageiros. Nós utilizamos como referência todos estes modos e depois fizemos então o nosso enquete de preferências declaradas, em que damos várias opções ao inquirido, à pessoa que responde a este enquete, com diferentes custos, com diferentes tipos de viagem, diferentes atributos, e depois pedimos às pessoas para escolherem. Mas com duas situações diferentes. Num ambiente mais urbano, mais denso, com uma rede de transporte coletivo mais frequente, de maior qualidade, e também em zonas mais suburbanas, baixa densidade, um serviço de menor qualidade. Queríamos comparar essas duas situações. E diferentes conclusões, embora que haja bastantes parecenças, em relação ao meio urbano, verificámos que a idade é um determinante muito forte para a utilização destes modos inovadores de transportes. Claramente, as pessoas mais jovens estão mais dispostas a experimentar estes modos, em geral. Pessoas com dificuldades na utilização do transporte público, hoje em dia, que as há, porque é preciso um cartão especial, porque é preciso utilizar uma app, uma aplicação no celular, etc., também não têm interesse nenhum nas novas opções, porque as percebem como mais complexas de utilizar, com maior risco. Pessoas que já hoje usam uma bicicleta normal, uma bicicleta privada, teriam a tendência de procurar uma bicicleta elétrica. Isso eles valorizam. Porquê? Ainda não têm uma bicicleta elétrica, a bicicleta elétrica é cara, é mais cara, e por isso viram com muito bons olhos ter uma bicicleta que lhes permite atingir distâncias mais elevadas. Já na área mais suburbana, verificámos que o carro partilhado ou a van, não foram escolhidas muitas vezes, esses modos mais motorizados, isso até é positivo. No entanto, há uma certa utilização, há uma certa preferência mais para o fim de semana, para viagens mais eventuais. Se calhar viagens mais de turismo, de lazer, do que propriamente aquela viagem de trabalho, né? Viagem pendular. As pessoas mais idosas têm interesse nas vans. Porquê? Porque não tem tanto esforço, não há um esforço adicional. Nós estamos a falar de utilizar uma bicicleta, nós estamos a utilizar uma patinete. Isso para os mais idosos já não faz muito sentido. Mas a van, isso sim, isso faz bastante sentido para eles. Portanto, acabamos por perceber aqui, para compreender
quão importante é estudar a demanda e qual é que é realmente o nosso foco. A quem é que estamos a servir quando estamos a alterar o nosso sistema de transportes. Passando aqui a outro tema, que é o do Uber. Não poderia deixar de falar da Uber, porque temos também alguma pesquisa sobre esta empresa, ou sobre esta forma de operar um sistema de transportes, porque há Uber e há outras empresas, naturalmente. A Uber tem tido realmente um efeito sobre as cidades, e poderíamos debater bastante sobre isso, se efeito positivo, negativo, pode ter efeitos positivos e negativos, mas foi realmente disruptiva no serviço que veio trazer. Foi um serviço muito inovador. O que é diferente na Uber? A Uber é aquilo que nós chamamos um mercado de dois lados. É um mercado de dois lados. O que é que eu quero dizer com o mercado de dois lados? Nós estamos a oferecer um serviço aos passageiros, que têm que o procurar, tem que haver demanda, tem que haver interesse, mas também temos do outro lado os condutores que também têm que ter interesse no sistema. Eles também têm que ter interesse em aceitar um determinado pedido que vem de um cliente, de um passageiro. Por isso é que nós dizemos que é um mercado de dois lados. E, embora hajam muitos estudos sobre este lado do passageiro, há muito pouco sobre o lado do condutor. E é importante estudar também o lado do condutor para compreendermos como operar, como planear estes sistemas. E nós começámos um estudo em que utilizámos os condutores aqui dos Países Baixos. Primeiro queríamos saber quais é que eram as principais decisões que um motorista, nós chamamos de condutor em português de Portugal, um motorista tem que tomar. Quais são as principais decisões? Fizemos focus groups, portanto reunimos vários motoristas da Uber à mesma mesa e colocámos a discutir. E o resultado foi 3 decisões principais. Primeiro, quantas horas é que vão trabalhar, quando é que trabalham, quantos dias, quantas horas é que eles trabalham, porque não é preciso trabalhar a tempo inteiro. Depois, como aceitar um pedido que vem pela plataforma, portanto no celular, o que é que influencia essa decisão, e depois também, ao longo do dia, como é que eles tomam aquela decisão de ir para outra área da cidade, para se relocalizarem, onde é que eles vão à procura de clientes. Isso acabou por resultar num artigo, podem ver, é um artigo também Open Access. Aliás, todos os artigos, excepto um, tenho a impressão do Metro do Porto, todos eles são Open Access, portanto podem ser consultados por qualquer pessoa. Nós construímos este mapa, digamos mapa mental, e depois continuámos a fazer a nossa pesquisa sobre uma decisão principal que achámos mais interessante, que é de qual o cliente a aceitar. Que cliente é que pedido é que o motorista da Uber vai aceitar a seguir, não é? Portanto, durante o dia aparece um novo pedido e que pedido é que eles vão aceitar. Para isso construímos um inquérito especificamente desenhado com o formato de um celular, em que o que vocês veem aqui é basicamente a informação que eles veem hoje em dia no seu aplicativo, parecido, não é exatamente, mas parecido, até porque não era só para condutores da Uber, também tínhamos da Lyft e de outras empresas, mas principalmente Uber, e nós queríamos dar vários pedidos ao inquirido, ao condutor da Uber, e pedir então para eles aceitarem ou rejeitarem conforme achassem que deveriam fazê-lo. Fizemos esse inquérito nos Estados Unidos. Portanto, a nossa amostra, a nossa sample foi principalmente motoristas nos Estados Unidos. Portanto, conseguimos uma amostra bastante elevada nestas decisões. E mostramos tanto aquilo que já existe como atributo e adicionámos novos critérios, novos atributos que poderiam, no futuro, ser também mostrados aos motoristas da Uber. Atualmente, por exemplo, eles veem a que distância em tempo é que estão do cliente, veem quantas estrelas é que o cliente tem e também veem se na área para onde se vão deslocar, se é uma área de preço acrescido, de aumento espontâneo de preço, porque há áreas de aumento espontâneo, portanto que vão, obviamente, dar mais dinheiro
ao motorista. Além disso, adicionamos algo que eles não têm atualmente, que é a gorjeta garantida. Imagina, eu como passageiro da Uber, como viajante, vou à minha app da Uber e digo, eu dou sempre uma gorjeta garantida de R$3 ou R$4 ou R$10, ok? Isso era uma informação que o motorista pode ver depois no pedido. Isto não existe atualmente, ok? Mas nós queríamos testar o efeito desse novo atributo. E acho que chegámos a conclusões interessantes. Essa gorjeta garantida foi muito valorizada, foi o atributo mais valorizado, principalmente por motoristas que trabalham a tempo inteiro, full-time, neste tipo de transporte, e que estão bastante dependentes desta renda, deste rendimento para viver. Esta gorjeta garantida, no entanto, nós temos que perceber, temos que compreender que só pode surgir mais naturalmente em passageiros de renda alta. Portanto, se um passageiro tem um valor do tempo bastante elevado, se não quer esperar pelo Uber, é capaz de ser esse o passageiro que vai dar essa gorjeta garantida. Nesse sentido, este mecanismo controla a demanda, mas pode levar à injustiça no acesso a este transporte. Pode levar a grande injustiça no acesso ao transporte, porque pessoas com rendimento diferente podem ter um serviço bastante diferente. Aquele aumento espontâneo do preço que eu vos falava, que existe atualmente, existe em praticamente todo o mundo, onde a Uber opera, é muito apreciada pelos motoristas, no entanto, suprime a procura, porque é um preço que vai ser cobrado ao passageiro para aquela área. E isso pode levar a que tanto os motoristas e os passageiros alterem o seu comportamento. O motorista fica à espera que haja esse aumento, não é? Fica à espera da melhor altura do dia para o fazer, para ir para essa área. E o passageiro fica à espera da melhor altura para fazer o transporte, o que pode levar a realmente alterações no equilíbrio entre demanda e oferta no sistema. Portanto, vejam como apenas mostrar ou não mostrar um atributo na app que os motoristas estão a utilizar pode levar a um serviço tão diferente. Finalmente, o último estudo que eu queria falar é sobre MaaS, Mobility as a Service, que também está bastante em voga, principalmente na Europa, bastante pesquisado. O que é o MaaS? O MaaS é uma aplicação que nós temos no nosso celular que nos permite viajar de A para B de forma muito fácil, integrada, utilizando o transporte público, transporte coletivo, mas também os novos modos de transporte. Tudo integrado com a melhor solução. Além disso, também depois poderá vender soluções de comprar mobilidade para um mês inteiro, com um determinado número de viagens em cada modo. Portanto, isso já é uma exploração de outros modelos de negócio. Mas é isso que o MaaS é. Portanto, estamos a falar dos vários modos de transporte, dão serviço a uma plataforma de Mobility as a Service, portanto, mobilidade como um serviço, e depois o passageiro só tem que lidar com esta plataforma e não com todos estes modos que vocês estão a ver ali naquela caixa. Muita coisa está a ser feita nessa área. Eu quis trazer-vos aqui algo bastante diferente que tem a ver com o transporte de mercadorias. O transporte de mercadorias clássico é muito de um operador de transporte de mercadorias que dá transporte a organizações que querem enviar alguma coisa, os shippers, como nós chamamos em inglês, não é? Então, ainda é um modo de funcionamento muito tradicional e o nosso objetivo neste estudo era ver se nós podíamos integrar as duas coisas, colocar o transporte de mercadorias no Mobility as a Service, que hoje em dia basicamente funciona como apenas para transporte de passageiros. Portanto, estamos a falar deste tipo de integração aqui, em que o próprio passageiro, o próprio viajante do sistema de MaaS pode transportar também encomendas, também as mercadorias consigo, indo de A para B, pode depois no celular ver um pedido de transporte de uma encomenda, já que você vai de A para B, então transporte essa encomenda. Portanto, é esse tipo de integração que nós estamos aqui a explorar neste sistema. Não é só o passageiro, mas também, por exemplo, o Uber. Um veículo da Uber também poderia começar a fazer transporte de mercadorias através desta app de Mobility as a Service. Ok?
Vou só mostrar um resultado principal sobre várias perspectivas. Nós fizemos principalmente um estudo qualitativo, nós não fazemos só estudos quantitativos, portanto aqui fizemos um estudo mais qualitativo de compreender qual seria a perspectiva de vários stakeholders, portanto de vários atores no processo. E vamos nos concentrar apenas sobre o transporte de mercadorias, de encomendas, por parte de um viajante que utiliza o MaaS. Ora, usar cidadãos para este transporte, pode levar a grandes variações na qualidade do transporte. E por isso, quem está a enviar a mercadoria pode não gostar muito deste sistema. Porquê? Porque, por uma questão de confiança, confiar em quem está a levar a mercadoria. Até pode não ser uma questão de roubo, mas pode ser uma questão, por exemplo, de se partir, aquela encomenda se partir no transporte. Mas do ponto de vista do operador, quem está a fazer mesmo o transporte, não quem está a enviar, mas quem está a fazer o transporte, a perspectiva é bastante positiva, porque o custo poderia ser muito baixo, já que a pessoa já se está a deslocar, já está a fazer o deslocamento, a viagem, bem, levar se calhar a encomenda não vai levar um custo muito alto, portanto isso seria bom do ponto de vista da eficiência. Grande potencial de descarbonização, porque uma pessoa a andar, obviamente, tem um impacto muito inferior sobre as emissões poluentes, mas pode haver uma outra questão, que é uma questão mais de equidade, de justiça, porque o que nós verificamos com a Uber é que muita gente se juntou ao sistema para ser condutor, de forma profissional, não como part-time, mas como full-time. E agora o que nós vemos é praticamente manifestações, revoluções de motoristas da Uber que não estão contentes. Porquê? Porque a plataforma depois começa a esmagar a margem de lucro desses atores no sistema. E isso poderá acontecer no futuro também, porque depois pode haver pessoas que se juntam ao sistema de MaaS só para providenciar este serviço e ganhar mais algum rendimento por dia. Isso pode levar, mais uma vez, a condições de trabalho que não sejam as ideais. Portanto, há sempre aspectos positivos e negativos nestas inovações. Bom, este era o último estudo que eu queria explicar mais em detalhe, fazendo aqui o agradecimento a todos os colaboradores nestes estudos muito específicos que eu mencionei. São alunos de doutoramento, são colegas professores, são também pesquisadores que se juntaram aqui para um período de pesquisa de 1 ano, por exemplo, a Michela Lapira, ela é da Catânia, da Itália, queria fazer o reconhecimento e o agradecimento. E, no fundo, reforçar aquilo que foi a primeira mensagem da abertura do Congresso, que o Rómulo estava a falar, desta partilha, desta ligação entre as várias universidades, e este é quase o meu último slide, e parece quase de propósito desenhado como resposta a esse desafio de colaboração. A TU Delft é uma universidade muito aberta, que procura muita colaboração com outras instituições de pesquisa, de ensino, mas também com a indústria, com as empresas, e reforçar a importância de fazer isso. Eu gostaria de mencionar um estudo que fizemos em conjunto com o FRJ. A Verónica foi a principal pesquisadora deste estudo, ela esteve aqui há algum tempo na TU Delft, ela é orientada, tem como orientadora de doutoramento, de doutorado o Gladstone e a Gisela, e também teve o envolvimento do meu colega Laurent Avassi, que é especialista em transporte de mercadorias. Neste estudo o que nós queríamos fazer era um estudo também qualitativo, não propriamente quantitativo, sobre a complexidade total do sistema de descarbonização do transporte de mercadorias, com todas as medidas que podem ser utilizadas para essa descarbonização, e no fundo o nosso objetivo era identificar efeitos surpreendentes que não são o objetivo à partida de uma determinada medida, mas que depois podem ser, como nós chamamos, contraproducentes. Por exemplo, nós aumentarmos a carga nos veículos de transporte de mercadorias pode levar a custos de transporte mais baixos, que depois pode levar a preços mais baixos, o que depois pode levar a maior procura pelo transporte
de mercadoria, e depois mais procura por cada modo de transporte, e depois mais ainda mercadoria que tem que ser transportada. Portanto, aqui um efeito em que dar mais eficiência ao sistema pode levar a mais a procura, a demanda, não é? Mais demanda para o sistema, e no fundo não é isso que nós queremos. Nós queríamos era ter desenvolvimento económico sem ter que transportar tantas mercadorias. E dizer já agora que esta colaboração surgiu de uma conversa que tive com o Rómulo e com o Gladstone já há uns anos na conferência do TRB em Washington, e criou-se este primeiro estudo, e esperemos que haja muito mais estudos a seguir a este. Para finalizar, mensagem final: os transportes e mobilidade estão a mudar devido a diversos fatores, diversas forças. Algumas destas mudanças podem trazer grandes vantagens de eficiência, contudo é preciso compreender que há desafios e que há também problemas em termos de planejamento destas inovações, destas novas tecnologias, destes novos modos de operar, destes novos negócios. Okay? A gestão da mobilidade só se consegue com um planejamento integrado dos vários modos de transporte. Não há aquilo que os ingleses chamam uma silver bullet, uma bala de prata que resolve tudo. Não há um modo de transporte que resolva tudo. Vamos precisar de continuar a reforçar o transporte público, mas também vamos ter que complementá-lo com outras soluções de transporte. E uma mensagem final é de que é preciso ligar planejamento e operação. Muitas vezes se fala de planejamento como algo muito estratégico e depois a operação muito como uma coisa que já se vai fazer mais diariamente, e os dois não estando ligados. A minha ideia é de que as duas coisas têm que estar sempre ligadas, principalmente em relação aos novos modos de transporte, porque se nós escolhermos outra forma de operar os mesmos veículos, a mesma tecnologia, pode levar a que o planejamento seja completamente diferente, a que leve a uma qualidade de serviço completamente diferente. Portanto, eu sugiro que as duas coisas andem sempre lado a lado, o planejamento e também a operação dos sistemas de transporte. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou deixar aqui o meu e-mail e também alguns links que podem utilizar para me contactarem, podem me adicionar também no LinkedIn, e eu depois também vou dar esta apresentação à organização do Congresso para que possa depois partilhar com toda a gente que se inscreveu no Congresso. Muito obrigado, e estou disponível para perguntas que tenham. Muito obrigado, Gonçalo. Excelente apresentação, um tema extremamente importante para as nossas cidades. Então, a gente tem um tempinho agora para perguntas, e eu vou voltar aqui para a plateia, né? Não sei como é que você está me vendo aí, então, pessoal, obrigado. Estou a ver. Uhum. Tá vendo bem, né? Então, vamos lá, alguma pergunta? Sim. Uma pergunta ali atrás, como é que eu faço? Lá, Cíntia. Bom, eu queria saber mais sobre esse transporte de carga por veículo de aplicativo. Certo. Esse transporte de carga associado ao Mobility as a Service não existe. Isto que nós estamos ali a propor é um sistema que não existe, de certeza absoluta ainda. O que pode existir é já soluções mais avançadas de partilha de recursos entre diferentes operadores logísticos. E, acerca disso, há bastante experiência na Europa em partilhar recursos, empresas que têm capacidade disponível e que dão essa capacidade a uma empresa ao lado que também tem que fazer um transporte que já está alinhado com a rota, o roteamento desse outro veículo. Acerca disso há bastante experiência, mas aquele modelo que nós estamos aqui a defender e que estamos apenas a começar a estudar é um modelo já muito avançado, porque requer a integração de transporte de passageiros e transporte de mercadorias. E, tradicionalmente, estes dois transportes não têm grande relação. Não há uma grande relação de colaboração
entre estes dois setores, infelizmente. Não é? Há bastantes estudos conceptuais, até há estudos de otimização, de otimizar o que nós chamamos o crowdshipping, não é? O crowdshipping, que é tentar que os passageiros possam levar uma mercadoria, portanto há vários estudos de otimização. Aquilo que estamos a falar já é uma coisa muito mais avançada, porque é uma app, uma aplicação no celular que foi desenhada para o passageiro, mas que depois vai ligar o passageiro ao transporte de uma encomenda, mas também o Uber ou até o metro ou o ônibus, que pode ter uma capacidade disponível no veículo para isso. Ainda falta muito tempo para que nós possamos ter esse tipo de serviço, até porque o MaaS, o tal Mobility as a Service para os passageiros, também ainda está a ser desenvolvido na Europa. Há países mais avançados, a Finlândia, a Suécia, aqui os Países Baixos também têm algumas experiências, mas ainda não têm nenhum sistema de MaaS a funcionar, ainda continua muito aquele aplicativo para o transporte coletivo, depois há um aplicativo para a Uber, depois há outro aplicativo para outro sistema de transporte. Portanto, nós ainda não chegamos a essa parte. Obviamente que, de um ponto de vista muito simplista, os ganhos poderiam ser enormes, mas depois, como nós verificámos neste estudo, há grandes riscos de falhar, até depois da integração da informação, não é? Aquela plataforma tem que ser muito reliable, é preciso confiar muito na forma como a plataforma vai gerir todos aqueles players, todos aqueles atores. Perfeito. Antes de passar para a segunda pergunta, só para avisar o pessoal que está remoto, que vocês podem escrever aí no chat, que a gente está monitorando, então a gente faz a pergunta aqui, tá? Pessoal que está remoto. Por favor. Gonçalo, bom dia. Parabéns pela palestra, muito interessante o tema. Sobre transporte por aplicativo, uma observação pessoal que eu tenho ultimamente, pelo menos aqui no Brasil, na nossa realidade de Rio de Janeiro, que o transporte por aplicativo tem causado alguns problemas seríssimos de trânsito em algumas regiões da cidade, tá? Principalmente próximo dos aeroportos, que aqui no Rio de Janeiro os aeroportos não são conectados com o sistema de transporte público. Eu queria perguntar se você já observou essa realidade também na Europa ou em Portugal, se o aplicativo por transporte ele causa ele acaba substituindo o transporte coletivo, né, onde o transporte coletivo deveria atender algumas situações, né, certo. E aí ele causa impacto no trânsito muito pior do que seria um transporte coletivo de qualidade. Tem essa observação nos países da Europa? Tenho essa observação e realmente eu conheço realidades bastante diferentes. Em Lisboa, por exemplo, o aeroporto tem grande acessibilidade com o metro. Portanto, o metro está no aeroporto. E essa acessibilidade existe, mas nós sabemos que o metro não é porta a porta. Né? Portanto, um táxi, um transporte deste pelo aplicativo acaba por ser bastante atrativo. E isso tem levado a uma grande confusão na área do aeroporto. Portanto, há um conflito, os taxistas também já se queixaram, mas depois os taxistas também, por pressão deste avanço na tecnologia, também já se converteram aos aplicativos. E, portanto, agora a qualidade do serviço que um táxi também já está a dar já é bastante elevada. Bom, mas em relação ao número de veículos, é verdade. O número de veículos que vêm buscar pessoas ao aeroporto aumentou, precisamente por consequência desta qualidade de serviço que a Uber dá, a Uber e outras empresas como a Bolt, por exemplo, que também está a trabalhar bastante em todos os países europeus. É preciso regular, é preciso compreender através dos dados o que é que está a acontecer. O aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, é um aeroporto muito bem gerido, é o quarto maior aeroporto da Europa, quarto ou terceiro, e, portanto, não há essa confusão porque eles criaram zonas, áreas próprias para esse transporte e acabam por criar também dificuldades em termos de custo. O Uber é muito caro, na Holanda, portanto nos Países Baixos. Isso acaba por fazer com que o transporte tenha um perfil muito diferente do que tem no Brasil ou em Portugal. Em Portugal é um transporte muito barato. O Uber. Isso já faz com que haja uma diferença muito grande. Quando me dizem que no Rio não há metro para o aeroporto, compreende-se porque é que o Uber seja tão utilizado. Não é? Portanto, é preciso criar alternativas, porque as pessoas vão utilizar aquilo que lhes é mais conveniente, em termos de preço e em termos de tempo de transporte. Não estou surpreendido, a solução também não é simplesmente impedir, não é? Porque esse modo de transporte também está a dar um serviço à cidade, também está a trazer qualidade no serviço. É preciso estudar os números e perceber também, compreender se está a causar mais engarrafamento ou não, também, eu imagino que esteja, porque também é a realidade americana. Nos Estados Unidos
também verificou que em muitas cidades, São Francisco, por exemplo, o trânsito aumentou bastante por causa destes veículos, por causa da facilidade em utilizar estes veículos. Mas nós temos que estudar e monitorar o que está a acontecer, para depois podermos ajudar as cidades a tomar as melhores decisões do ponto de vista do planejamento. Não podemos tomar decisões sem fazer os estudos, não é? Perfeito, Gonçalo. Obrigado. Boa pergunta mesmo. Tem mais uma aqui, né? Professora Leise, por favor. Gonçalo, prazer te conhecer, não pessoalmente, e a sua apresentação foi muito inspiradora. Eu também estou trabalhando com Mobility as a Service, integrando passageiro com carga, então a primeira pergunta para você, se você já publicou esses resultados, porque eu fui uma das especialistas que respondi, e a gente fez uma pesquisa, e a gente tinha soltado uma pesquisa um tempinho antes. A gente tem diferentes objetivos, mas eu acho que depois a gente pode comparar os dois e pode dar uma coisa bacana. Amanhã eu vou apresentar um artigo sobre isso, se você estiver aqui, a gente pode conversar mais. Mas a pergunta que eu te faço é, como que você vê os desafios para usar, por exemplo, a modelagem de abordagem por agentes? Eu acho que essa modelagem ela é super interessante. E do ponto de vista, principalmente do Brasil, ao meu entendimento é que a gente precisa de muito dado para alimentar um modelo de agente que seja confiável. Qual que é a sua experiência com isso? Bom, em relação à publicação, a publicação que temos neste momento é apenas aquela que eu referi aqui, que era ainda a parte mais conceptual, não é? E no fundo, arriscar um pouco quais seriam as perspectivas dos diferentes stakeholders, e entretanto fizemos um estudo do tipo Delphi, que ainda está a ser desenvolvido, porque a Miquela ainda precisa de continuar a ter tempo para fazer essa pesquisa. Eu depois vou tentar perceber, compreender quanto tempo é que falta, mas podemos falar, envia-me um mail e nós depois podemos falar sobre isso. Efetivamente, a modelagem por agentes é uma das tipos de modelagem que eu mais gosto de utilizar, já utilizei há muitos anos que eu estou a utilizar a modelação por agentes. E eu penso que é preciso diferenciar qual é o objetivo de estudo que temos para a utilização do modelo de agentes. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de utilizar o modelo de agentes porque veem modelos como, por exemplo, o MATSIM, não sei se já ouviram falar, o MATSIM, que é um dos modelos mais utilizados para fazer pesquisa com modelos de agentes. Mas o MATSIM é um modelo muito complexo para modelar todo o tráfego numa cidade, é um modelo multimodal, é um modelo activity-based, e por isso mesmo é preciso esses dados todos que estás a falar, que são perceber, compreender como é que cada agente se comporta, para onde é que vai, de onde é que veio, que atividades é que andou a fazer. Mas aquilo que eu mostrei aqui, por exemplo, estes exemplos, eram modelos de agentes muito específicos, desenhados para uma pergunta muito concreta, para a qual é possível coletar alguns dados, outros até já temos, por exemplo, se qualquer cidade hoje em dia tem uma matriz origem-destino, e nós podemos usar essa matriz origem-destino para depois simular, produzir viagens mais detalhadas, conforme essas distribuições. Portanto, o que eu devo dizer é, não há que ter medo disso. Agora, se queremos modelar a cidade toda do Rio de Janeiro por um modelo de agentes, com todos os modos de transporte, isso é um desafio bastante grande. Isso leva 2, 3 anos a efetuar, e lá está. E depois é preciso também dados de grande qualidade que provavelmente até podem já não estar disponíveis. É preciso também coletar os dados. É preciso ver como é que vamos usar os modelos de agentes. Eu tenho muitos exemplos na minha pesquisa onde uso modelos de agentes e não precisei de informação de uma alta qualidade para os utilizar. Bom, pessoal, a gente já passamos um pouquinho do tempo. Eu vou mais uma perguntinha, tá bom, Gonçalo? Sim. Mais uma perguntinha. Obrigado. Obrigada. É a última. Depois, Tudo se quiserem bem? mais, perguntar direto pelo e-mail. É rapidinho. Acho que dentro desse assunto do MES e tudo mais, eu acho que, não sei, eu quero ouvir de você, Gonçalo, sobre experiências na Europa, né? A respeito de, além de usar o Uber, né? O transporte de aplicativos para essa né, logística de carga e tudo mais. Se aí existem bons exemplos de usar o MES dentro do transporte coletivo urbano, porque recentemente eu me baseio em São Paulo
e a gente estava trabalhando num projeto em que essa foi uma das alternativas pensadas para desafogar e também usar um pouco do espaço ocioso no sistema de transporte coletivo urbano na cidade de São Paulo, né? Porque muitas das vezes algumas linhas, elas têm poucas pessoas e tudo mais, então tem um espaço muito grande para poder utilizar para carregar, enfim, entregas e tudo mais de diversos segmentos. Se aí, né, na Europa, essa ideia ou existe experiências que isso dê certo e que otimiza não somente o uso do espaço, mas também a alocação daquele profissional, né, do cobrador, como um agente ali, né, dentro desse MES. Seria mais nesse sentido. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Bom, a minha especialidade, eu não sou especialista na área do transporte de mercadorias, portanto tenho que colocar aqui esta ressalva, esta ressalva, mas daquilo que me foi dado a perceber pela orientação de alguns alunos de mestrado e também de alunos de doutoramento, essa componente não está muito desenvolvida na parte do transporte público. Essa utilização dessa capacidade não está a ser efetuada. Continua bastante conceptual. Não é? É uma ideia, é o que dizes, aquele espaço está vazio, mas porquê é que não estamos a utilizar aquele espaço vazio? Não há ainda essa experiência, pelo menos, de estar a colocar a mercadoria. Claro que há pilotos, isso há. Em vários projetos de pesquisa fazem-se bons pilotos sobre esse transporte, mas não mesmo comercial, mesmo em termos comerciais. Como eu estava a dizer, o próprio MAS ainda não está muito desenvolvido, embora que devo dizer que em relação ao MAS, a Holanda, os Países Baixos, são um bom exemplo de algo que já é quase como se fosse um MES, porque nós aqui temos um cartão único para todo o transporte coletivo no país inteiro. Não é? Portanto, eu posso entrar em qualquer ônibus, eu posso entrar em qualquer tram, qualquer veículo ligeiro sobre trilhos, entro num trem e é sempre o mesmo cartão. Isso está unificado e o pagamento é unificado. E além disso, como o sistema de ferrovia, de trens, também tem um sistema de bicicletas partilhadas nas estações, essas bicicletas também já estão integradas neste sistema. Não é? Portanto, já estamos a ter uma versão do MES. Depois, o que é o próximo passo? Adicionar os outros modos, o car sharing, as outras bicicletas partilhadas, as elétricas, as patinetes. Já agora também dizer que as patinetes não tiveram grande sucesso na Holanda, porque como há muitas bicicletas, não se quis que as pessoas utilizassem as patinetes por causa da questão da segurança rodoviária. A Amsterdã, por exemplo, nunca aceitou, elas nunca existiram, as patinetes partilhadas. Portanto, vamos continuar a adicionar modos ao MES, e depois, então, podemos pensar nessa utilização do transporte de mercadorias. Nós, na universidade, sim, estamos a estudar em vários projetos diferentes, ao nível da modelagem. Estamos a fazer muita modelagem, estamos a fazer muitos enquetes, não é? Muitos inquéritos para perceber se isto vai ser possível ou não. Mas em termos mesmo de realidade, como eu disse, é mais fácil que as empresas de logística trabalhem umas com as outras para utilizar a sua capacidade livre do que propriamente usar um destes ónibus que está com passageiros e pôr lá as mercadorias. Isso devo dizer que comercialmente não existe praticamente nada. Perfeito. Muito obrigado, Gonçalo, mais uma vez. Eu peço a todos uma salva de palmas. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela propaganda do nosso artigo. Muito obrigado mesmo. Exato. E boa sorte para sexta-feira, para o vosso jogo. Eu já gostei do jogo ontem, o meu jogo. Boa sorte para o vosso jogo. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Ok, então queremos agradecer imensamente ao professor Gonçalo Correia pela sua importante contribuição para o nosso evento. Muito obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado.